Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Café com Martini. Na conversa de hoje, um bate-papo muito especial com o professor, advogado, radialista, jornalista, deputado, ex-secretário. Eu costumo dizer que se a gente for elencar todo o currículo da atividade profissional, gastaria todo o programa para falar com Salomão Antônio Ribas Júnior. Professor, muito obrigado. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, afinal, qual é o pronome de tratamento que mais utilizam para se referir ao senhor quando as pessoas o abordam? Olha, não há um. Por incrível que pareça, aos 70 e poucos anos, eu ainda não tenho um nome definido. Os meus familiares me chamam de Júnior. Os meus familiares, irmãos, Lá da região de Caçador, irmãs. claro. Não, os colegas de escola me chamam de Salomão. Salomão. Os meus antigos colegas de rádio, se você perguntar para o Osmar Teixeira, ele vai me chamar de Ribas, né? Porque é meu colega do tempo de rádio. E assim vários outros, porque eu era conhecido como Ribas Júnior, isso no tempo de rádio. Depois, quando eu fui para a atividade política, é que aí começaram a me chamar de Salomão, Salomão Ribas, aí tinha o meu pai, Salomão Ribas Júnior. E quando eu fui à Assembleia Legislativa, eu tentei ter o meu nome todo exposto como parlamentar, mas aí o pessoal lá do plenário disse, não dá, não cabe na placa. Por conta da placa ficou... Por conta da placa eles cortaram o Antônio. Então ficou Salomão Ribas Júnior. Que é como o senhor é mais conhecido, como é tratado. Exato. Como ele chama, conforme a pessoa me trata, eu já sei de onde é que vem. Muito bem. O senhor é considerado, aí, junto talvez com o professor Alcides Abreu, um dos maiores pensadores da área, não só da área política, mas enfim, da área... Um dos maiores formuladores de teorias aqui em Santa Catarina, principalmente da segunda metade aí do século XX. E me parece que tem um tema que é muito marcante nesse momento, que a gente poderia falar, que é a questão de ética. Como é que o senhor vê a ética no Brasil, em Santa Catarina, nesse 2018? Rafael, nós dois temos nomes bíblicos, né? Importantes. Exatamente. E eu tenho que seguir a regra, o mandamento de não permitir que uma inverdade tenha curso, como essa que você acabou de dizer. Não pode ser comparado com Alcides Abreu de jeito nenhum. Alcides esteve sempre anos-luz à frente de todos nós. Mas, dito isso, eu penso que a ética, já escrevi sobre isso e já palestrei muito sobre isso, é um código de conduta, porque ética vem de ethos, né? Ethos, que significa casa, residência, quer dizer, o conforto da casa que é escolhido pelas pessoas individualmente como valores a serem seguidos. Essa é a diferença entre ética e moral, embora elas se confundam. A moral é um conjunto de valores que a sociedade impõe ao indivíduo. Sim. A ética é mais um conjunto de valores individuais, não são criados ao acaso, mas são concebidos pelo indivíduo para eles aderir. Claro que Voltaire já dizia, né, e Carlos Heitor Coni citou isso esses tempos, né, Voltaire já dizia, a ética é um conjunto de normas que nós inventamos para os outros seguirem. Para os outros seguirem, exatamente. Realmente essa pergunta a si mesmo é muito difícil. Mas o fato é que durante muito tempo, para não irmos a pré-história da ética, a antiguidade, e navegarmos, eu gosto muito de passar pela ética cristã, pregada por Jesus Cristo, inclusive com as suas incoerências, né? Porque assim como os éticos modernos têm as suas incoerências na ética da convicção, com a ética da necessidade, e Fernando Henrique Cardoso, inclusive, advoga, Cristo também tinha incoerências na ética cristã. Dá a face e depois dá umas bolachadas nos vendilhões e aí vai por aí afora. Vamos deixando de lado esse povo todo. Nos últimos anos, nós tivemos a tecnologia tomando conta da nossa vida. De forma surpreendente. Muito rápido. Eu posso testemunhar isso porque tive o privilégio de viver uma mudança brutal no uso da tecnologia. Eu, às vezes, começo a falar, quando vejo alguma coisa, digo, olha, no meu tempo isso era feito assim, assim. As pessoas ficam me olhando como se eu estivesse falando da pré-história. Não é da pré-história, é de 20, 30, 40 anos.
Não é? Há pouco tempo isso foi sendo... 90, a internet não era Por exemplo, eu quando comecei a trabalhar em rádio, o transistor ainda não existia. Ele foi inventado depois disso. O chip, então, nem falar. Os gravadores digitais, então, nossa. Então, hoje tem uma diferença. E isso aconteceu rapidamente. E qual foi o impacto para o senhor, na opinião do senhor? O impacto da tecnologia foi um esquecimento da ética. Nós achamos que a tecnologia... O senhor acredita que a tecnologia impactou diretamente? Impactou porque nós passamos a confiar só na tecnologia, achando que ela ia nos ajudar a resolver todos os problemas que a humanidade enfrenta para fazer coisas, para realizar coisas, para produzir, para pensar. E não é assim. Tecnologia é instrumento auxiliar. O instrumento básico de construção que nós temos que ter sempre em mente é aquele que advém da ética, da conduta ética. Os princípios e os valores, né, de cada um. Exatamente, os princípios e valores. Esse é que é o instrumento essencial. E não a tecnologia, que é mero instrumento auxiliar, que não terminou ainda o seu ciclo, né? Ainda há muita coisa a ser feita e nós ainda veremos. Mas e como é que se aplica, então, e como é que se aplica, trazendo para a nossa realidade de 2018, de um cenário político absolutamente conturbado, um descrédito absolutamente total aí na classe política. O senhor aí que tem 50 anos aí de janela de vida pública, já foi secretário de Estado várias vezes, foi deputado, presidente do Tribunal de Contas. Como é que se traz alguns valores que nessa disputa que existe hoje, mesmo nas redes sociais, talvez esse seja o maior exemplo? Como é que se aplica? Como é que a gente pode transpor esse embate? Olha, num primeiro momento, isso não é uma tarefa fácil. Explico. A conquista do voto, ela passa por uma série de fatores no mundo das ideias e no mundo das coisas. E o cidadão decide esse processo de escolha, muitas vezes sem atentar nem em relação ao comportamento passado, do ponto de vista ético, e nem futuro do seu eleito. Ele quer saber se a reivindicação da sua rua, do seu bairro, da sua cidade ou da sua região, e reivindicação essa normalmente em termos de infraestrutura ou de apoio aos órgãos de desenvolvimento social, se ela foi atendida. Se o deputado ou o senador ou o vereador trouxe para a região uma coisa. Então, esse pessoal raciocina em termos de coisas. A defesa de ideias, ela é de outra natureza. Ela também interfere, mas ela se choca um pouco com esse mundo das coisas. Por isso que quando os promotores ligados à Operação Lava Jato, procuradores da República, fizeram um grande movimento, convidaram praticamente quase todos os órgãos e organizações sociais que cuidam de combater a corrupção para fazer, enfim, uma proposta de uma grande luta. Eu pensei comigo, né? Digo, rapazes, parabéns pela disposição de luta, mas não pensem vocês que vocês vão ganhar na primeira. Será uma tarefa fácil. Vocês Vocês não vão ganhar na primeira, porque a conquista do voto não passa necessariamente por essa folha corrida. Não passa por aí. Há uma série de outros fatores que influenciam diretamente na escolha do voto e que às vezes minimizam, ponderam, afastam questões de natureza ética eventualmente transgredida pelo candidato. E como é que o senhor vê o cenário, agora trazendo mais para o nosso, como o senhor falou, do nosso quintal, vamos trazer essas questões todas para Santa Catarina. Nós temos um cenário de absoluta indefinição no cenário político, por conta de uma série de acordos e coligações que precisam ser feitas. Mas como é que o senhor vê Santa Catarina? Quem está nessa janela, assistindo essa janela nos últimos 50 anos, como é que o senhor vê Santa Catarina hoje e do desafio para o próximo candidato? Eu acho que nós continuamos trabalhando com algumas coisas que não deveriam existir na operação da política. Por exemplo, coligações. Eu acho que as coligações só têm dado resultados ruins para quem disputa a eleição, que fica aí disputando secundagem na televisão em troca de apoio. Modelo, uma cidade Calma, eu estou dizendo. Eu concordo com isso. Eu acho que o grande defeito está nisso que nós temos coalizão, nesse modelo de coalizão. Esse modelo de colisão. Porque depois, um governador com maioria absurda no parlamento, por exemplo, é tão ruim quanto um governador com minoria. Porque é muito difícil, no mundo das coisas,
você satisfazer todas as aspirações. Não é o deputado que inventa, é a sua base eleitoral que inventa e o obriga a exigir o cumprimento daquilo sob pena do seu apoio. Quer dizer, isso vem de baixo. Então, é um quadro de extrema dificuldade. Como nós temos 2 turnos, isso pode nos levar, de repente, à existência não de coalizões absolutas e declaradas vencedoras no primeiro turno, mas a se formar no segundo turno. Isso pode acontecer. Pela primeira vez eu vejo assim. Pode ser que haja uma pleiade grande de candidatos ao governo do Estado. Uma eleição parecida com 89, por exemplo? Assemelhada. Eu acho que essa vai ser ainda mais distribuída. Para a gente finalizar aqui a conversa, aqui poderia, enfim, a gente poderia passar horas, é sempre muito agradável conversar com o senhor, mas o senhor hoje se diria que na juventude todo mundo se diz um pouco mais esquerdista, depois um pouco mais direitista, e o senhor hoje se diria um realista? Olha, eu comecei, claro, como apelidado de comunista, já no ginásio, e aí eu fui tentar descobrir o que era isso, né? Mas, enfim, eu era pela Revolução Social, eu sempre, quando encontro amigos daquele tempo, eu digo, pois é a nossa Revolução Social, que não aconteceu. E, de fato, não aconteceu. Está para acontecer. Então, depois eu me assustei com o Partido Comunista, se tivesse tempo eu até contaria a história, porque é interessante, e aí acabei me filiando à esquerda independente. E nela eu fiquei até a esquerda emburrar de vez no Brasil. E aí eu digo, sabe uma coisa? Eu vou passar para uma outra posição. E até falando com um querido amigo meu, um dia, dada a posição dos brasileiros, centro e centro-esquerda, né? Um dia, porque de direita no Brasil só quem é acusado de ser de direita, ninguém se declara. Aí eu disse para ele, eu vou me filiar à direita. Ele disse, você é à direita? Eu digo, rapaz, está tudo vago lá, ninguém quer. Todo mundo é de centro e centro-esquerda. Está tudo lotado. Ninguém se diz de direita. Na direita, então, a extrema não dá. Essa tem lugar reservado para pouca gente, mas são os... Então você veja, eu hoje acho que, realisticamente falando, a gente tem que ter uma posição crítica em relação a todas essas ideologias. O senhor é um otimista ou um pessimista nesse momento? Olha, eu tenho o dever de ser otimista. E posso ser otimista na medida que, olhando o nosso passado e o nosso presente, o que mudou e mudou para melhor, é possível que para o futuro mude melhor ainda. Oxalá suas palavras sejam cumpridas. Professor, presidente, meu amigo Salomão, muito obrigado pela entrevista, pela nossa conversa. Eu é que agradeço, amigo. E sucesso no seu programa, como sempre. Obrigado.